para arrumar. Tava na mão para arrumar, cara. Tava na mão, tava assim, ó. O brasileiro foi para as ruas pedir o fim da corrupção. O brasileiro não é um sacana. Tem pessoas que acreditam que o PT vai é porque tem 4 fases da revolução, né? Que seria a tomada do poder, os expurgos, a contra-revolução e a normalização, que eles vão começar expurgos agora, eliminando os bolsonaristas e tal, e no final eles matam o pessoal que levou eles ao poder, como aconteceu com a Revolução, e tem pessoas que acham que haverá uma contra-revolução agora depois dos expurgos, que alguns aliados do PT, por exemplo, esse pessoal da Fiesp, do PSDB, vai dar algum jeito de eliminar Lula e botar o vice lá no poder. Vamos ver o que vai acontecer, né? O senhor acha que vai acontecer o quê? Que Lula vai conseguir reeleger ou fazer sucessor, ou que o pessoal do PSDB vai conseguir tomar alguma coisa dele? Se a taxa de câmbio não despinguelar, a taxa de câmbio é próxima de 5, Lula está reeleito. Não, mas esse ano é quebra de safra no Brasil. E não vai ter quebra de safra nem na Rússia, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos. Se o câmbio não for para 6, o Lula vai ser reeleito. Taxa de câmbio mesmo sem acabar a guerra, eu acredito que vai a 6 esse ano, viu? E ano que vem, passar de 8 vai ser fácil. O meu pressuposto é, se a taxa de câmbio não despinguelar, não tiver uma mega inflação, o Lula vai ser reeleito. Agora, o ponto não é esse. O ponto não é destruir o Brasil e transformar numa Venezuela. A gente vai gradualmente... O Brasil é um grande fazendão. E esses caras são os donos da fazenda e você é o gado aí. Dá para mudar? Que é importante, porque eu não queria passar uma imagem que não dá para mudar o Brasil. Tudo isso que a gente falou do Brasil é fichinha perto do que era Singapura. Singapura era... Fala fita, pior que favela, exatamente. Não é só isso. 30% da população adulta viciada em ópio, a principal atividade era bordel, era um porto, né? Singapura era Hong Kong também era uma desgraça, era per capita inferior a Salvador há 100 anos atrás, né? Mas Singapura era tão ruim, que a Malásia falou, a gente não quer esse lixo. Fizeram um gueto, porque era só chinês, né? Certo, isso daqui, ó, vocês são tão lixo que a gente não quer vocês aqui. Separa, fica aí vocês aqui, a gente fica aqui. Vocês que fiquem longe da gente. E, mudou. Como mudou? Tinha um grupo de pessoas, não foram metade da população, um grupo grande, não foi só um ditador, um grupo grande foi lá e resolveu acertar, limpar. E virou um país dos mais ricos. Para mim é demais até, tá? Eu não gosto. Mas não foi através da democracia, professor. Não foi através da democracia. Hayek tem um capítulo porque os piores sistematicamente vencem as eleições. Não foi através do processo de chamar Barrabás. Lá foi através de legalidade. Como Hong Kong nunca teve democracia. Eles tiveram legalidade, né? República é diferente de democracia, né? Veja, pode ser via democrática, pode ser via autoritária. A Ásia como um todo, ela não tem a bagagem, entre aspas, de compor democraticamente uma maioria ou uma república, como é o mundo ocidental. Então, mesmo o Japão, que seria a coisa mais próxima de uma democracia, você não tem o mesmo jogo político que tem no Ocidente, tá? Então, assim, mas a característica principal é o compromisso de algumas pessoas que apertam a mão e falam, vamos arrumar essa jossa? Que foi aqui nos Estados Unidos, que foi no período da Carta Magna inglesa, que foi... Quando o país resolve arrumar, ele arruma desse jeito, ele encontra pessoas que queiram falar, vamos colocar a bola no chão e fazer um negócio direitinho. Não precisa ficar maravilhoso. O Uruguai tá bom, cara. A renda per capita do Uruguai é o dobro da brasileira, o dobro. Vai para o Uruguai, vê se tem problema. Vai para o Chile, tem um monte de problema, mas perto do Brasil é piada, né? Pô, Renatão, pensei que a gente ia fazer comentários mais... Entre esses dois aí, eu preferi o Uruguai, viu? O Uruguai é Land Tax, não tem Global Tax, né? Você pode brincar à vontade no exterior, eles não enchem o saco, né? É Paraguai... Cara, tem um monte Paraguai, de país. Uruguai, Panamá e agora Salvador, né? O Paraguai não é bom, cara. O Paraguai não é bom, porque justamente não tem essa parte de compromisso com o aperto de mão. Eu acredito que o país, para dar certo, tem que ter o aperto de mão sendo honrado. Tem que ter baixa corrupção. Se não tiver baixa corrupção, não vai dar certo. É isso. É a Acemoglu, Douglas North, a economia institucional. Ela mostra que o país desenvolvido, onde vale a pena ser honesto, o país desenvolvido, onde vale a pena ser vagabundo. São as instituições, as motivações, né? Até as bactérias respondem a motivações. Motivações, né? É isso. Motivações. Renatão, eu dava aula na Universidade Federal de São Paulo. A minha aula era o seguinte, cara, lotada, sala lotada. Eu falava, não precisa, eu não cobro presença, assina e vai embora. Tá aqui, ó, meu.
E eu falava, meu, se entregar os trabalhos e fizer a prova, estudar minimamente, vai passar. Mas não cola. Se eu pegar colando, está reprovado. Renatão, eu entregava a prova múltipla escolha, porque eu tinha, sei lá, 200 alunos. Eu entregava a prova e saía da sala de aula. Não colava. Por quê? Porque eu fiz a primeira vez, a segunda vez, eu faço um sistema que eu pego quem colou e eu reprovei. Espalhou e acabou. Não colava. Cara, meu, a hora que você disciplina e cria o procedimento, quem é errado? É 3% da população. O que você tem que fazer com os 3% intrinsecamente errado? Prender. E os outros 30% de malandro, cara, eles vão ficar com medo e não vão aprontar. Lógico. Os outros 70% é honesto. E se você tiver uma nação toda de pilantra, aí tem que ir embora. Né? Eu acho que o Brasil não é uma nação toda de pilantra. Tem país que é uma nação de pilantra? Tem. Não vou falar aqui, mas tem. Né? Tem. Eu acho que, por exemplo, a Rússia tem muito mais corrupção. O russo, individualmente, é muito mais inteligente do que um alemão individualmente. Pega a quantidade de gênios alemães, a quantidade de gênios russos. Pô, para todo lado, cara. Ah, mas tem muito filósofo. Tem, mas, pô, na Rússia tem de tudo, da matemática, pintura, tudo. É uma loucura. Ou a mesma coisa, vai, percentual. Por que a renda per capita da Alemanha é tão mais alta que da Rússia? Porque aquela sociedade ali não tem muito pilantra, cara, muito pilantra. Então, a gente quer arrumar o Brasil, não vai transformar o Brasil numa Dinamarca nem numa Noruega, nunca. Mas dá para ser parecido com o Uruguai e com o Chile. Essa comparação da Rússia, eu não concordo, porque a Rússia caiu 10 pontos de QI quando eles tiveram a revolução, porque eles mataram realmente as pessoas mais qualificadas do país. A Rússia, 100 anos atrás, tinha um QI mais alto do que o da Alemanha. Um outro país que seria a comparação mais justa é a Itália. A Itália, em todas as épocas, teve um QI mais alto que a da Alemanha. E a Itália nunca foi a Alemanha por causa de instituições. Porque na Alemanha não vale a pena ser vagabundo. E na Itália sempre teve um jeitinho, não sei o que lá e tal. E a Itália sempre foi a Itália e a Alemanha foi a Alemanha, mesmo tendo menos inteligência. Eu pego o inglês. Me diz a quantidade de gênios ingleses. Teve Isaac Newton, teve... Cara, meu, na música, na pintura, Cara, não tem a mesma quantidade. Não é uma nação de gente brilhante. E os caras são ricos. Essa última vez que eu fui em São Paulo, eu conheci um cara chamado Hindenburg Melão Júnior. Ele é o brasileiro mais inteligente já registrado. O cara tem um QI de 240. O cara é um monstro. O cara com 2 anos de idade conjugava verbo, com 5 anos falava um monte de idioma. Eles fizeram um teste com esse guri, acho que com 6 anos ele tinha idade mental de 15. Já era um adulto com 6 anos mental. Um cara desse, ele tem alguma chance de progresso no Brasil? Esse cara vai fazer carreira acadêmica? Pelo amor de Deus. Ele ganha dinheiro na internet, com bot e tal, fazendo coisas completamente que não tem em outro país, né? O Brasil tem estrutura para receber um cara desse? Para fazer carreira acadêmica? O cara desse ele não fez nem graduação. O cara hoje em dia vive na internet, ganha dinheiro sem fronteira nenhuma. Ele mora no Brasil porque os parentes dele, os amigos dele moram. O cara desse mora em qualquer lugar do mundo hoje em dia, né? Você pega a Argentina e o Chile. Você pega a Argentina e o Uruguai. Tem muito mais gente brilhante na Argentina do que no Chile ou no Uruguai. Muito mais. A Argentina já número também de população, né? O Uruguai tem a população de Salvador, pô. O Chile tem 20 milhões de habitantes. O Chile tem 20 milhões de habitantes, a Argentina tem 40. A Argentina já teve alguns prêmios Nobel para valer, não é prêmio Nobel de paz, não. É prêmio Nobel de medicina. Então, assim, cara, eu acho que... E o Chile é bem mais rico que a Argentina hoje em dia. Eu acho que o Brasil tem muita gente brilhante. O que estraga é tipo a Rússia, os malandros estão muito à vontade. E dá para arrumar. Eu acredito que dá para arrumar. Dá para arrumar. Tava na mão para arrumar, cara. Tava na mão. Tava assim, ó. O brasileiro foi para as ruas pedir o fim da corrupção. O brasileiro não é um sacana. Escuta o que eu estou falando. Para você acreditar no Brasil. Eu vou dar um exemplo, porque eu sou, né, aristotélico. Tem que ter... eu amo o Brasil. Não é isso. O brasileiro não é um sacana. Prova que o brasileiro não é um sacana, Brão. Seguinte, toda vez que teve chance de apagão, faltou água na represa, o cambal, o brasileiro não gasta mais, ele gasta menos, ele economiza, cara. Ele faz o esforço coletivo para evitar catástrofe. Num país de gente desgraçada, agora que eu vou gastar, eu vou gastar mais, porque deixa eu tomar banho antes, que senão vai acabar. Você vai fazer uma caminhada para o interior com um cara sacana e só tem um cantil, o cara sacana vai tomar água rápido, o cantil não dura. O brasileiro economizou água. Todas as vezes que a gente chegou perto
de bater no muro, cara. Então, assim, eu acredito que a maioria do brasileiro não é sacana. Tem. E esses sacanas que estão soltos, livres, leves e soltos. Por quê? Porque houve a porcaria do golpe. O golpe da República que colocou esses generecas no poder, estão lá, que são as mesmas famílias, os oligarcas estão lá, os monopolistas estão lá, um dá dinheiro para o outro, e aí para coroar essa desgraça toda veio a esquerda, que não está só o PT, está o PSDB, está o PT, que são oligarcas, cara. Esses caras não são pobres, esses caras são ricos. De vez em quando eles pegam um cara pobre, pintam ele de dourado e põem lá em cima, tipo Lula. Mas ele é exceção. Você pega o pessoal do entorno, é tudo filho de família rica, cara. O consórcio, que o Olavo chamava de consórcio, né? É aquelas pessoas que estão há 300 anos, são os donos do negócio. É entre famílias. Agora, uma coisa que eu concordo com o senhor é exatamente essa. Não, a discussão política é toda mentira. Por que você me chamando de senhor, cara? Por causa do grisalho da barba, né? Eu encontrei essa semana Alfredo, um brother meu que eu não via há 30 anos, bicho, colega de faculdade. Na hora que eu encontrei o cara, de você tá todo igual, só tá grisalho, né? O mesmo corpo e tal, tava igual, mas só tava o advogado lá em Camaçari. Mas voltando, é isso. Não adianta negócio de eleição. Não adianta, tipo assim, eles já controlam as eleições. Como é que a gente vai mudar beleza, se a maioria dos brasileiros são honestos, mas não adianta nada. A gente estava conversando antes de começar a gravar que 4 milhões de pessoas na Península Ibérica foram dominadas por 4 ou 5 mil visigodos. Sim. Menos de 10 mil muçulmanos tomaram a Península Ibérica inteira em 7 anos. Quem determina, quem escreve a história, não é a maioria das pessoas, não interessa a maioria ser honesto. Se tiver uma minoria intransigente, um vagabundo com arma na mão, o cara disposto a matar, meu irmão, isso antes da arma de fogo, como o senhor falou, com arma de fogo ainda a proporção ainda deve ter mudado mais ainda. Se vier cá, 10 mil islâmicos impuseram o islamismo a 5 milhões de pessoas, bicho. Como é 5 mil visigodos tomaram 4 milhões de pessoas? Não interessa a maioria, interessa as pessoas que estão dispostas a matar e morrer. As pessoas estão dispostas. Bolsonaro estava disposto a morrer, a matar? Não. Então ele não ia fazer diferença nenhuma na história. Ele não é minoria intransigente. E ele se cercou de caras mais inteligentes, melhores ou piores moralmente do que ele. Pronto, o senhor que teve, como é que chama? Contato em primeiro grau aí, está dizendo que pior ainda piores, não é isso? Então, isso daí que você está falando, vários episódios. A Revolução Americana foi feita por 70 pessoas. 70 pessoas. Os americanos chamam 3%, né? Eles mesmos têm 3%, 3%, né? Que então, só ajudaram ativamente. Não é nem atirar, é só ajudar ativamente. Os caras foram a favor mesmo de botar a cara. Foi 3% da população no ápice da Guerra de Independência, né? Quem faz os movimentos são os guerreiros, são pessoas. O objetivo aqui que eu levei, eu fui lá, vi o que aconteceu de perto, alertei as pessoas, não vão a Paulista, vai ser roubado, os militares não vão fazer nada, não vão na manifestação em janeiro, vai ser roubada. Essa última eu falei, pode ir, nessa daí pode ir, não tem risco nenhum, pode ir, nessa daí pode. Mas nas outras eu vim alertando, porque a gente tinha visto, eu tinha essa consciência. A gente está aqui com o Farol da Liberdade justamente para sinalizar para as pessoas, olha, são guerreiros que fazem o movimento. Eu estou me lixando para a maioria. Nesse momento, a Revolução Americana começou com um grupo pequeno. Vamos lá jogar o chá no mar? Vamos jogar o chá no mar? Mas, professor, o Abraão original, o patriarca de todos nós, do muçulmano, do judeu, de todo mundo, o Abraão se acovardou, não é isso? Entregou a mulher ao faraó, né? O Abraão, que é o patriarca de todos. Você acha que Bolsonaro não ia se acovardar, porra? Você acha que Bolsonaro não ia se acovardar, não é isso? O Abraham Lincoln não. O Abraham Lincoln não. Mas tomou um tiro na nuca por causa disso, né? Levou o tiro na nuca. Levou o tiro na nuca. Pode acontecer, levar o tiro na nuca. O Abraham Lincoln não. Mas o lance é o seguinte, eu acho que quem faz o movimento, são os guerreiros. Você faz o movimento em cima de princípios e valores. E o que a gente está fazendo aqui, tentando criar aqui no Farol, é justamente isso, princípios e valores para tentar lutar por um pedaço. Vamos salvar o Brasil inteiro? Não, mas pelo menos, de repente, se o Brasil virar uma federação, como aqui nos Estados Unidos, a gente tiver 2 ou 3 estados limpos, corretos, que não aceitem trapizomba, já melhora muito. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista,
Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço.